Hello, minhas princesas, tudo bom com vocês? Gente, não notem, tá? Sério, não notem, não riam de mim que eu não tô ficando louca, tá? É que o vídeo de hoje que eu trouxe pra vocês é ensinando os erros e os acertos na maquiagem, tá? Eu achei muito interessante fazer esse vídeo pra vocês. Eu já há um tempo queria trazer um vídeo assim pra vocês e eu não sei por que eu ainda não trouxe. Gente, e o melhor de tudo é que eu trouxe pra vocês erros que são reais, que eu vejo que muita gente faz e que eu também fazia antes de aprender a me maquiar, tá? Pelo menos eu acho que eu sei maquiar, né? Porque, gente, eu já fiz cursos, tá, de maquiagem. Quando eu tinha 16 anos, eu tenho 24 anos, então quando eu tinha meus 16 anos, eu fiz meu primeiro curso de maquiagem, que não foi assim um curso, sabe? Foi um curso de automaquiagem, tá? De uma loja aqui mesmo da minha cidade, mas teve certificado, tudo. Então foi quando eu sempre gostava de maquiagem, foi quando eu me apaixonei mais por maquiagem e quando eu me descobri nesse mundo, tá? Mas assim, eu juro pra vocês, eu não sabia nada. Eu saí desse mini curso, mas eu não sabia quase nada. Então, o que foi que me fez aprimorar mais, tá? Os meus conhecimentos em maquiagem, o meu jeito de maquiar, foi a prática do dia a dia. Eu trabalhava no salão de minha mãe fazendo maquiagem, então foi essa prática que me fez melhorar. Então assim, foi o que foi me aprimorando mais, foi a prática do dia a dia, foi isso que foi me ajudando, até que depois eu fiz outros cursos tal, e foi assim, o que melhorou muito, tá? Mas eu confesso pra vocês que ainda tem coisas que eu aprendo, porque o mundo da maquiagem, ele vem mudando muito, sobre essa questão de contornos, de você fazer uma maquiagem diferente, usar texturas e cores diferentes. Então isso tudo é muito novo, então isso tudo eu venho aprendendo com o tempo, mas tudo, gente, é com prática. Se você pratica, se você tá ali sempre querendo aprender, então você vai aprender, você vai conseguir fazer maquiagem. O que me ajudou muito foi ter feito os cursos de maquiagem, mas eu ainda preciso aprender muita coisa. Só que hoje eu trouxe pra vocês coisas que eu errava muito na maquiagem, que no decorrer do vídeo vocês vão entender por que ficou desse resultado, tá? E que é normal, gente, errar. São coisas que a gente não sabe, não tem prática, não faz sempre. Então é normal errar. E o que foi que me fez começar a aprender mais a fazer maquiagem para fazer esse lado aqui, tá? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixam logo o curtir de vocês aí pra mim, tá? Não esqueça também de se inscrever no canal, de ativar as notificações, tá? De me seguir também nas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E também compartilhar esse vídeo com a amiga, tá? Pra amiga também veja se ela erra em algumas coisas, tá, gente? Então, eu quero dizer que eu não sou super profissional, tá? Eu vim trazer um pouco dos meus conhecimentos em maquiagem pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Então, assim, é por isso que eu quis ficar assim, tá, gente? Um lado certo e um lado errado, para que vocês consigam identificar o erro em cada lado. Então vou deixar de conversar porque eu converso muito, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E se vocês quiserem saber como foi que eu fiz esse vídeo, como foi que eu mostrei essas diferenças aqui que vocês estão vendo agora, é só vocês assistirem o vídeo até o final. Vem comigo! Bom, gente, não precisa se assustar, tá? Eu aqui de cara limpa pra vocês. E como vocês podem notar, uma sobrancelha minha está contornada, tá? E a outra não está natural. E por que eu deixei? Eu deixei porque eu quero mostrar, como eu falei no início do vídeo, que o que eu fazia antes e que eu sei que muita gente também faz, tá? Então, eu não contornava a sobrancelha quando eu me maquiava. Eu nem sabia que precisava contornar a sobrancelha. Então eu sempre deixava uma sobrancelha natural. E eu vou começar passando a base, que eu sei que esse erro muita gente ainda comete, tá? Que eu cometia muito, que era... Eu comprava sempre base mais clara do que minha pele. Eu nunca sabia comprar base pra mim. Então, esse lado eu vou passar o lado errado, tá, gente? E esse lado eu vou passar o correto. E geralmente, muita gente usa esse pincelzinho aqui pra passar base, tá? Eu já falei em vários vídeos meus aqui, vídeos de preparação de pele, que eu não gosto desse pincel pra passar base. Eu uso ele geralmente pra passar corretivo, mas muita gente conhece esse pincel aqui de base. Eu indico que vocês usem um desses dois pincéis, se você for usar pincel, que é o pincel Kabuki ou o pincel do Fibes, que são pincéis que eles já dão aquele acabamento bonito na base, tá? Eu, ultimamente, estou gostando mais de usar a buchinha, que tá precisando lavar, tá? Eu tô gostando de usar mais a buchinha porque eu tô achando o acabamento dela melhor. E vou começar, né?
E eu vou espalhar com o pincel, que eu sei que muita gente usa esse pincel aqui pra passar base, tá? E eu vou começar usando essa base, que era a base mais ou menos que eu usava. E aí eu só vim até aqui assim, mais ou menos, tá vendo? E fica muito marcado. Olha só, gente. Olha só pra isso. Como é que eu passo a base hoje? Hoje eu já passo a base com a buchinha, como eu falei, mas eu uso muito também o pincel Kabuki, tá? Só que aí eu faço como? Eu sempre gosto de fazer misturinhas de base hoje em dia. Eu gosto muito de misturar ou essas duas, ou a da Ruby Rose com a da Vult também, com a mate da Vult. Porque essa da Ruby Rose, como vocês podem ver, ela já tem um fundo rosado e essa daqui tem um fundo amarelado. E quando você junta os dois tons, ele como se ele desse realmente o tom da sua pele exata, tá certo? Então eu sempre gosto de misturar os dois. E eu coloco aqui um pouquinho na mão, tá? Vocês podem olhar que ele tem um fundo rosado. E aí coloca essa da Lux também. Ela tem olha só o contraste das duas, tá? A diferença de cor das duas bases. E aí vamos dar batidinhas e não arrastando como eu fiz com outro pincel, tá? É assim, é sempre dando batidinhas. E aí eu sempre agora trago até o pescoço, tá? Pra não dar muita diferença. E, gente, olha como já fica diferente, como fica mais suave quando você passa um tom da sua pele, quando você passa um tom mais claro, fica muito diferente. E agora vamos para os olhos. Então, eu sempre usava um marronzinho pra esfumar, só que eu usava um pincelzinho assim, sabe esses pincéis que já vem de kits de maquiagem pra olhos, que diz que é pra esfumar? Ele serve sim pra esfumar. Pra você fazer um esfumado perfeito com ele, você vai demorar muito tempo usando ele. Mas eu usava ele porque eu não tinha conhecimento dos outros pincéis, então eu pegava um tom de marrom. E uma coisa que eu fazia muito, que eu sei que muita gente faz, tá, gente? É que eu puxava a pálpebra, tá? Eu não sabia que tinha que esfumar somente o côncavo, então eu puxava a pálpebra e aí eu fazia isso, gente, olha. Marcava mesmo, marcava. Tô olhando pra baixo porque o meu espelho tá aqui embaixo, tá? E quando você estica assim, gente, o olho, é como se você fosse acertar na sorte. Você não tem noção do onde vai parar, o que vai ficar. E pronto, gente. Eu não esfumava o olho. Eu não sabia que tinha que ficar lá esfumando, esfumando, esfumando até chegar o ponto certo. Então ficava assim. Olha só como já deixa o olho super caído. Aí vocês me perguntam como é que eu faço agora. Eu já venho com um pincel próprio para esfumar desses assim, que parecem uma vassourinha, que são bem fofinhos. Que esses aqui é o que esfumam bem mais rápido e dão um acabamento bem mais profissional à maquiagem. E como é que eu faço? Eu já venho com um tom de marrom um pouco mais claro do que esse que eu passei aqui, só ele, tá? Eu já venho com um tom de marrom mais claro para formar um degradê nessa maquiagem. Então eu venho com esse tom de marrom e vai lá com toda a paciência do mundo. Pego um espelhinho de mão e fica olhando para baixo, porque aí eu consigo encontrar o meu côncavo sem precisar puxar o olho. E eu já venho aqui, ó, somente no canto externo do olho e vou esfumando cuidadosamente essa sombra marrom. E aí pronto, gente. Agora sim é que eu venho com um tom de marrom mais escuro, tá? E vou esfumar um pouquinho abaixo desse tom de marrom claro, que é pra dar aquele degradê de claro até, tá bom? Então aí eu venho aqui, ó, encosto, sempre gosto de encostar pra mostrar onde tá a clara e onde tá o escuro. E aí eu vou esfumando de levinho.
olha só a diferença quando você vai criando nuances com as sombras, quando você vai criando degradê, tá vendo? A diferença que fica de um olho pro outro. Que fica muito marcado, tá vendo? E sempre um pincel fofinho, gordinho assim, ajuda muito. E aí eu pegava aqui, ó, uma sombra cintilante. Vamos supor, eu vou pegar essa daqui e eu vinha com o dedo. E aí eu espalhava com o dedo mesmo assim, arrastando para encontrar essa outra aqui. E acabava que fazia uma misturada, gente, que horrível. Deixa assim, a sombra toda cagada, gente. O olho bem caído mesmo. Vocês podem notar a diferença como tá bem caído esse olho. Aí agora sim é que eu venho com esse pincel, tá? E aí eu pego a sombra cintilante, dou uma batidinha para os resíduos saírem. E aí eu venho aqui e vou espalhando ao encontro da sombra marrom. E pronto, gente, olha só. Nunca iluminava o canto interno do olho. Sério, gente, nunca iluminava o canto interno do olho. Eu achava que não precisava. Só que o canto interno do olho é muito importante vocês iluminarem, porque vai fazer com que seu olhar fique mais aberto, sabe? Mais bonito. Então, eu pego agora um tom, ou assim, cintilante, ou assim, opaco, mas que seja bem clarinho. Hoje eu vou pegar esse 01 aqui, que é um cintilante. E aí eu venho aqui no cantinho interno do olho e dou aquela iluminada. Aí olha só, parece que dá uma abertura mais assim no olhar, mas eu não fazia. Aí uma coisa que eu fazia muito errado, que eu vejo também muitas pessoas fazendo, é na hora de iluminar abaixo da sobrancelha. Aqui, quando você já faz o esfumado, olha só, ele já fica com o desenho certinho da sobrancelha, já tem o espaço certinho. Só que eu já vejo muita gente, tá gente, isso aí eu vejo real mesmo, e muita gente pegar, eu vou usar o 01 também, e muita gente pega e contorna esse restante todinho aqui que sobrou, tá? Abaixo da sobrancelha e ilumina. Assim, gente, olha. Pega aqui do meio e ilumina esse espaço todinho aqui que sobrou. Agora, por quê? Realmente tem que iluminar o espaço que sobrou, mas por que sobrou esse espaço todo? Porque a sombra não foi esfumada bem. Porque se você tivesse esfumado bem mais a sombra, ela iria pro lugar certo e sobraria menos espaço. Aí vem aqui. Pronto. Pronto. Tá super errado, gente, isso, porque quando você ilumina muito abaixo da sobrancelha, seu olhar fica caído. Olha só como tá bem caído. Então, ao invés de você levantar a sua sobrancelha, você vai delimitar. Você tem que iluminar, no mínimo, meio dedinho aqui abaixo da sobrancelha. É meio dedinho, gente, não é nem a grossura do dedinho todo. Você vai pegar seu dedinho e coloca meio dedinho aqui, e aí é aqui onde você vai iluminar. Aí você vem aqui, ó, do meio do desenho, com cuidado, e vai iluminar. E olha só como já deu uma levantada. A diferença de um, quando você ilumina bastante, e olha a diferença do outro, quando você ilumina o correto. Tá vendo? Outro erro que eu cometia bastante na hora de passar o lápis, eu passava somente na linha d'água. Só que hoje em dia eu passo o quê? Eu passo na linha d'água e um pouquinho fora da linha d'água para fazer um esfumado com a sombra que está no côncavo. Que aí dá aquele olhar assim bem bonito, sabe? Então aí eu venho aqui, olha, dentro da minha linha d'água. E aí ao mesmo tempo eu vou borrando um pouquinho por fora. Por fora. Essa foi ótima, né? Por fora. Tá? Por fora, tá, gente? Aí você vai passando e vai dando essa borradinha aqui por fora. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas não precisa borrar muito, é bem pouquinho. Você vai vir com o tom mais escuro da paleta, tá? Com o pincel normal. E vai esfumar junto com esse lápis que você passou por fora. E aqui eu não fazia isso, tá, gente? Eu só passava o lápis e acabou aqui agora.
Olha só, gente, a diferença que fica quando você faz esse esfumado abaixo, tá vendo? Agora, gente, o delineado gatinho. Ai, que era o bicho, tá? Porque eu não sabia fazer bem delineado gatinho. Então eu pegava o delineador e eu puxava aqui, gente, olha, assim. E aí eu começava da onde eu puxei. E aí depois eu vinha pra cá. Tava essa coisa horrorosa, grossa, mas eu achava que tava com delineado gatinho. E como é que eu faço hoje? Primeiro faço a base do delineado, tá? Aí na hora de fazer a pontinha eu seguro, não puxo, tá? Eu seguro e vou... Eu não usava cílios postiços, eu só passava o rímel. E não passava nem muito rímel, era razoável mesmo, só pra dizer que passei rímel, tá? Então eu vim aqui, ó. E o que é que eu faço hoje em dia? Eu venho com cílios postiços, tá? Eu sempre uso cílios postiços. Vocês vão ver por quê, porque dá uma grande diferença, tá? O certo é botar com a pinça, gente, mas eu sou ousada, vou colocar assim mesmo, tá? Eu já tenho um vídeo aqui ensinando como eu coloco meus cílios postiços. Eu vou deixar o link dele aqui em cima pra vocês olharem, tá? Olha só, gente, por que hoje eu não faço mais maquiagem sem cílios postiços? Olha a diferença do olhar, tá? De um para o outro. E agora vamos para o rosto, né? Eu nem sabia o que era contorno, né, gente? Praticamente. Então eu passava corretivo assim, ó. Colocava no formato da minha olheira, tá? Tá vendo, gente? Eu sei que muita gente ainda faz assim. E o correto é você fazer um triângulo invertido. Que essa área você vai iluminar. E aí eu não espalhava com pincel. Eu espalhava com o quê? Com o dedo. Sério, gente, mesmo. Eu vinha aqui, ó, e espalhava pra fora, assim, ó. E aí sempre para em algum lugar, tá vendo? Quando você arrasta, ela sempre vem pra um lugar, então eu fazia isso. E isso aqui faz o quê? Você tira produto e não ilumina. Aí agora eu venho com um pincel, eu sempre uso esse aqui, que é o que eu mostrei primeiro de base, e vou dando batidinhas para espalhar esse corretivo aqui. E sempre eu vou iluminando aqui também. E aí fica como? Fica iluminado. Eu não sabia o que era contorno, então eu vinha com blush rosa. Eu usava blush rosa, até mais rosa do que isso, gente. Então eu pegava o blush rosa, e aí eu chegava aqui e colocava aqui, assim. Só fazia assim. Eu achava que era bonito assim. E eu achava que tava arrasando. Só que eu primeiro não passo o blush. Eu venho com um pó de contorno, um pó mais escuro do que minha pele. E eu pego o pincelzinho, dou uma batidinha pra tirar o excesso. E aí eu venho aqui, ó. Essa fundinha aqui que ficou é onde eu passo o meu contorno. Sempre com movimentos de vai e vem. Aí agora sim é que eu venho com o blush cor de pêssego. Ou uso um bronzer no lugar do blush, tá? Esse que eu vou usar um tom mais pêssego. E aí eu venho aqui na maçãzinha, faço esse sorrisinho assim, de mentira, como quem quer sorrir, sabe? Tô sorrindo porque sou educada. Então, você vem aqui, ó, e faz movimentos circulares, juntando um pouquinho com o contorno, não é descendo. Vem aqui, junta assim com o contorno, com muita paciência. E você vai esfumar bem, tá? Sem arrastar e sem puxar pra baixo. E olha só como esse lado fica bem pesado, tá? E esse outro lado fica bem mais bonito, bem mais esfumado. Valoriza mais o seu rosto.
E outra coisa também que eu faço hoje em dia, que eu não fazia antes, é fazer o contorno do meu nariz, né, gente? Então eu pego aqui agora, eu faço... Tem muita gente, eu vou fazer aqui, eu não fazia antes, mas eu vou fazer... Você quer deixar seu nariz mais fino, bem mais desenhado, então muita gente comete o erro de contornar o próprio desenho do nariz. Então vem aqui na lateral do nariz, assim, ó, e faz o desenho mesmo da lateral. Isso não vai mudar nada no seu nariz. Se você tem o nariz fininho, tá, afiladinho, ainda vai dar pra disfarçar. Mas se você tem o nariz assim igual o meu, grande, tá, e larguinho, então isso vai piorar, porque você vai pesar mais esse desenho do seu nariz. Você vai deixar ele mais largo, com a aparência de mais largo. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e delimitar o nariz. Você vai ter que vir contornando acima da linha, aqui, ó. Aqui, gente, olha. Acima. Não é aqui na lateral, é aqui acima. Porque é como se você fosse desenhar uma nova lateral do seu nariz. E olha só a diferença. Você vai afilar mais. Então aí outra coisa também que eu faço, delimito a pontinha do nariz. Pra não ficar bem muito pontudo, pra ficar afiladinho e pequenininho. Olha só a diferença desse lado quando você faz o próprio contorno do seu nariz. Olha só como ele é mais largo. E olha só o contorno desse outro lado quando você delimita a lateral do seu nariz. Quando você faz um novo desenho por cima do desenho do seu nariz. Tá vendo como fica diferente? E outra coisa que eu faço hoje em dia é passar um iluminador. Eu venho aqui, ó, ilumino embaixo dos olhos aqui, tá? E eu vou mostrar aqui, eu não fazia isso antes, mas eu vou mostrar como eu mostrei do nariz. E eu vou fazer aqui desse lado como muita gente faz na hora de passar o iluminador. E coloca aqui, gente. Eu já vi gente fazer isso. E aí fica esse centro aqui iluminado, que faz o quê? Deixa a sua face mais caída. Você fica com um olhar de tristeza, fica com um jeito de tristeza, olha como fica caído. Quando você ilumina aqui, porque não é aqui na bochecha que você vai iluminar. Você vai iluminar aqui, um dedinho abaixo do olho aqui, ó. Aqui, ó. Esse dedinho que sobra aqui, só aqui na lateral e puxa assim pra fora, gente, tá vendo? É só isso. Vocês conseguem notar a diferença de um lado para o outro, tá vendo? Agora o batom. Eu usava muito batom assim, bastão normal. Só que eu fazia o quê? Eu não contornava os meus lábios antes. Só que eu fazia o quê? Eu ia pro desenho normal do meu lábio. Fazia o desenho normal do meu lábio. Só que hoje em dia eu faço como? Eu venho com um lápis para contorno quando eu uso batom assim. Então eu venho aqui, ó, faço um biquinho para fazer um desenho. E aí eu vou contornando. E aí depois eu venho cabo com o dedo e vou dando batidinha. E aí depois eu vou passar o batom. Olha um lábio caído, um buchinho, e olha o outro. Com mais presença. Esse lado. E olha esse lado. É muita diferença, gente. Não é muita diferença. Eu acho que eu vou falar com vocês só assim mesmo. Eu sei que tem muita gente ainda que tem dificuldade, mas é fácil, gente. Vocês vão treinando muito, vão sempre tentando melhorar. Eu fiz curso, mas eu sempre tento procurar uma coisa a mais, tento melhorar. Eu assisto muitos vídeos, que isso me ajuda muito também, de outras pessoas, porque tem uma dica de uma que é melhor do que a minha, e eu consigo modelar e consigo fazer uma coisa que eu acho que fica um pouco melhor. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham conseguido notar a diferença, que é muito grande, tá, gente? Que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou falar assim, gente, assim, tá? Que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Que deixa aí o seu curtir, que vocês se inscrevam também no canal, ativem também as notificações para que vocês fiquem sabendo de tudo que eu postar em primeira mão, tá, gente? É isso, eu espero que tenham gostado mesmo. Eu vou deixar mais sugestões de vídeos aqui para que vocês continuem assistindo e não se separem de mim aqui, tá? Compartilhe esse vídeo com as amigas para que elas também fiquem sabendo, gente, dessas dicas, para que ajudem elas também, tá certo? E é isso, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!